Saiu a lista de indicados pelo Sindicato dos Diretores e é sobre isso que eu vou falar contigo no vídeo de hoje. Seja bem-vindo mais uma vez a esse espaço que é totalmente dedicado à temporada de prêmios e mais especificamente às cerimônias do Oscar. Você está no canal Meu Tio Cinéfilo e eu sou o Felipe Aureliuk. Se inscreva, dê joinha nesse conteúdo, compartilhe com quem você sabe que vai gostar. E se você já me acompanha, deixa o seu comentário aqui embaixo e, se possível, também se torne um membro desse espaço para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Beleza, gente? Temporada de prêmios bombando, agora no iniciozinho do ano estão saindo várias listas, vários sindicatos colocando aí a público, né, a sua lista de indicados, e um dos sindicatos mais importantes é o dos diretores, o Directors Guild of America, ou seja, o Sindicato dos Diretores da América, ou seja, dos Estados Unidos no final das contas, né, gente? Por que esse sindicato é tão importante? Primeiro porque ele surgiu ainda na década de 1930, então ele é realmente um dos mais importantes, antigos, tradicionais e influentes, e claro, também porque desde 1948 ele tem a sua própria entrega dos prêmios. Então a gente já tem aí um histórico muito grande entre Sindicato dos Diretores e Oscar. E se a gente levar em conta toda a história, todos os vencedores do Sindicato dos Diretores e os vencedores do Oscar de melhor direção, apenas em 8 vezes, apenas 8 diretores não venceram o Oscar depois de terem vencido o prêmio do sindicato. Então, quem ganha aqui está muito encaminhado para ganhar também o Oscar na categoria, tá? O último que ganhou o Sindicato dos Diretores, mas acabou não ganhando o Oscar de melhor direção, foi o diretor Sam Mendes. Na época, ele venceu o prêmio do sindicato pelo filme 1917, isso foi no ano de 2019, e depois quem ganhou o prêmio de melhor direção, no caso do Oscar, né, foi o Bong Joon-ho por Parasita. Atualmente, o Sindicato dos Diretores tem mais ou menos 19.500 membros, ou seja, é um quórum bastante grande, e é formado não só pelos diretores, como pelos assistentes de direção e outros profissionais relacionados à área da direção cinematográfica. E claro, não são apenas prêmios para cinema, existem também categorias de séries. Então, todo esse conjunto aí de profissionais acaba se envolvendo nessas votações, mas ainda assim o índice de acerto, né, ou de premiações coincidentes é muito alta ao longo dos tempos. E quais foram, então, os 5 indicados para o Sindicato dos Diretores desse ano? Vou comentar rapidamente aqui um por um. Primeiro, Ryan Coogler pelo filme Pecadores. Ele assim se tornou o 5º diretor negro a ser indicado para o Sindicato dos Diretores e o primeiro desde Spike Lee. A última vez que o Spike Lee tinha sido indicado foi por Infiltrado na Clã. Então já tinha alguns anos aí desde a última indicação de um negro e dessa vez o Ryan Coogler volta a ser indicado. Uma característica histórica aqui, jamais um diretor negro venceu no Sindicato dos Diretores, então seria histórico se ele conseguisse esse feito. Também tivemos Chloe Zhao pelo filme Hamnet, A Vida Antes de Hamlet. Chloe Zhao que já venceu no ano de 2020 pelo filme Nomadland. Com essa nova indicação, ela se junta então a uma seletíssima lista de diretoras mulheres que foram indicadas mais de uma vez. Nessa lista estão a Jane Campion, a Catherine Bigelow e a Greta Gerwig. E aí ela entrou também para esse seleto grupo aí de apenas 4 profissionais. Ela também, inclusive, vale lembrar, não é apenas mulher, mas é também asiática. Então é uma mulher amarela, né, que lá nos Estados Unidos todos esses grupos são considerados subrepresentados. Terceiro indicado é também um membro dessa comunidade subrepresentada, que é o Guillermo del Toro pelo filme Frankenstein, ele que é latino. Nessa lista de indicados, de 5 indicados, a gente tem uma maioria de indicados de grupos subrepresentados, né, de pessoas, de profissionais que não são brancos. E isso só aconteceu uma única vez antes desse ano, né, que foi lá em 2017.
Em relação ao Guilherme Del Toro, é a segunda indicação dele para o prêmio do sindicato, ele já venceu por A Forma da Água. Depois a gente tem o Josh Safdie, do filme Marty Supreme, é a primeira indicação dele ao sindicato, e aí isso só demonstra o quanto esse filme realmente se consolidou como uma força. Eu tinha muito essa dúvida, será que o filme vai acontecer, vai ser tudo isso? E até o momento é uma das maiores bilheterias da história da A24, e é um filme que vem sendo bem repercutido e entrando inclusive nessas cerimônias de premiação. Então o Josh Safdie só reforça tudo isso. E finalmente Paul Thomas Anderson pelo filme Uma Batalha Após a Outra, que, como eu já comentei outras vezes aqui, me parece ser o favorito ao Oscar, né? E se ele é o favorito ao Oscar, possivelmente ele também vai ser o favorito aqui no prêmio do sindicato, a não ser que a partir de agora a gente tenha um movimento muito forte de algum outro filme nesse sentido. Nesse momento, o único que eu vejo aí podendo ameaçar isso seria talvez o Ryan Coogler pelo filme Pecadores. Tirando isso, queria comentar também a ausência de diretores de filmes em língua não inglesa. Então a gente tem aqui, claro, o Guilherme Del Toro, por exemplo, né, que não é norte-americano, mas ele dirige uma mega produção da Netflix e falado em língua inglesa. A gente não teve aqui, por exemplo, o Jafar Panahi por Foi Apenas um Acidente, a gente não teve o Joaquin Trier por Valor Sentimental, e claro, nenhum dos outros diretores de filmes proeminentes aí do exterior, inclusive Kleber Mendonça Filho por O Agente Secreto. Isso significa mais ou menos a mesma coisa que eu já tinha falado no vídeo de ontem a respeito dos indicados ao prêmio do Sindicato dos Atores. Gente, a gente está falando aqui de um quórum muito elevado, um quórum de mais de 19 mil membros e a imensa esmagadora maioria de profissionais que trabalham nos Estados Unidos da América e que não necessariamente viajam, participam desses eventos internacionais de cinema, como os grandes festivais europeus ou até mesmo os grandes festivais da América do Norte. Então, eles são muito influenciados pelo dia a dia, pelo trabalho, por tudo aquilo que eles conseguem receber a partir das distribuidoras. E a gente tem sempre, né, e ainda tem esse gargalo aí da distribuição dos filmes em língua não inglesa. Então, me parece natural. Eu ficaria bem surpreso se, por exemplo, Kleber Mendonça Filho entrasse aqui, ou até mesmo Joaquin Trier. Talvez Jafar Panahi, em função de toda a história dele, tudo que ele vem enfrentando, as questões políticas em relação ao governo do país dele, do Irã, enfim, mas acabou que não entrou nenhum desses indicados e não é para a gente se chocar com essa informação, era mais fácil eles não entrando do que eles realmente sendo indicados, tá, pessoal? E o Paul Thomas Anderson, como eu já falei, para mim é o favorito tanto do Sindicato dos Diretores quanto do Oscar, até pelo histórico que ele tem em premiações da Academia. São 11 indicações em diferentes categorias e nenhum prêmio até hoje. Para fechar esse vídeo, eu queria fazer aqui uma referência a outra categoria relacionada a cinema, que é a de filmes de estreia, né? Diretores estreantes. Então a gente teve aí também uma lista com 5 indicados e filmes que merecem a nossa atenção, merecem ser vistos. Talvez não para essa temporada, eu acho que nenhum desses 5 vai conseguir alguma coisa nessa temporada em termos de Oscar, mas quem sabe os próximos filmes desses diretores não vêm aí fortes para a gente prestar atenção. Então, nessa categoria, os indicados foram Hassan Hadi por O Bolo do Presidente, Harry Lighton por Pillion, Alex Russell por Lurker, Charlie Pollinger por The Plague e Eva Victor por Sorry Baby. Como eu falei novamente, eu não vejo nenhum deles aqui com chances reais de indicação, talvez assim, a exceção O Bolo do Presidente, quem sabe por um grande choque na categoria de melhor filme internacional, ou então Eva Victor aqui na categoria de roteiro por Sorry Baby, mas ainda assim acho difícil. Independente disso, procure esses filmes, são filmes muito bacanas, filmes que trazem aí lampejos de estreia muito bons e com certeza tendo aí mais recursos, né, para fazer um filme maior, com mais estrutura, com certeza tem todo o potencial de entregar um grande cinema. Então é isso, gente. O que vocês acharam dessas indicações do Sindicato dos Diretores? Para mim, nenhuma surpresa, mas o que você pensa sobre ela? Deixe aqui o seu comentário, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. E se você já me acompanha, vai ser muito legal ter você como um membro desse espaço
para ajudar a gente a produzir cada vez mais e melhor. Um obrigado final vai para o nosso patrocinador Clínica Biavati, especializada em harmonização facial, corporal e íntima. É isso, gente, a temporada de prêmios está bombando e eu volto com vocês a qualquer momento. Até mais!